Olá, meus irmãos, todos nós temos algumas dúvidas quanto a algumas doutrinas bíblicas, algumas expressões que os apóstolos falaram, que Jesus disse, que talvez algum profeta tenha mencionado algum texto que gera alguma dúvida. Com isso em mente, nós vamos estar começando uma série de vídeos analisando o que as Escrituras têm para dizer sobre este tema. Então hoje, no nosso Examinando as Escrituras, ou examinando a Bíblia, a Palavra de Deus, porque precisamos analisá-la, pois o próprio Jesus disse que é nela que encontraremos a vida eterna, é nela que encontraremos o que fala sobre o próprio Cristo e as suas verdades. Gostaria de hoje responder algumas perguntas que muitas vezes são trazidas a nós, como até onde vai a soberania divina e onde começa a responsabilidade humana? Elas têm alguma relação entre si? Eu e você temos alguma responsabilidade na nossa salvação? Esta e algumas outras perguntas serão respondidas no nosso Examinando a Bíblia de hoje. Bem, meus irmãos, falar da responsabilidade humana, da soberania divina, não é algo obviamente simples, instantâneo de entendermos, e ao mesmo tempo ele é algo que não precisa ser complexo, pois a própria palavra de Deus já nos explica muitos desses conteúdos e precisamos buscar entender ou esclarecer, pois dentro da cultura judaica o conhecimento ele é relacionado com a luz. O tanto de luz que temos de revelação sobre aquilo que precisamos ou devemos aprender é o quanto vai dizer como vamos reagir diante de um certo conhecimento. Sabe, a Bíblia nos oferece muitos insights dentro desta realidade. Alguns deles difíceis de entender ou de compreender, mas precisamos crer e aceitar que o nosso Deus, Ele sabe como preparar e como usar todas as coisas para um fim que ao olharmos de fora temos dificuldade de entender, mas que Deus tem sempre o nosso bem em mente. E é claro que tanto a teologia como a filosofia sempre estão nesta tensão de tentar encontrar, digamos assim, uma solução para o que é de responsabilidade do homem e o que já foi imposto por Deus sobre as nossas vidas. Sabe, o pastor D.A. Carson, falando sobre esse tema, ele nos diz o seguinte: esta tensão é particularmente aguda porque Deus é ao mesmo tempo onipotente e benevolente, misericordioso, o que nos traz alguns questionamentos sobre a natureza de Deus, ou o significado do livre-arbítrio, a escolha, o conceito de arrependimento divino, que muitas vezes é muito mal compreendido, o reino de Deus e até mesmo um significado sobre a encarnação, qual a necessidade do Cristo, do Deus se encarnar, vir tomar o nosso lugar. Sabe, do ponto de vista humano, nós temos dificuldade de compreender algumas coisas e algumas verdades, mas como eu falei já a princípio, nós precisamos crer e entender que Deus sempre tem um fim, algo bom para nos mostrar, mesmo que não entendemos. Precisamos crer e aceitar, porque é ao crer que a Bíblia vai dizendo que a nossa mente vai sendo vai brilhando em nós a luz da verdade até alcançarmos o dia perfeito, o entendimento completo daquele conteúdo. Precisamos crer que Deus quer iluminar os nossos olhos, a nos dar esse conhecimento. E a própria palavra de Deus já nos disse o salmista que ela é lâmpada para os nossos olhos, luz para o nosso caminho, para guiar aonde devemos andar e o que devemos seguir. Sabe, às vezes estamos seguindo pensamentos de muitas pessoas, temos dificuldade quando vamos falar ou aceitar a verdade que a Bíblia nos expõe. Sabe, certo autor, ele disse que a soberania divina e a responsabilidade do homem, do ser humano, elas são como os trilhos do trem. Ambos são paralelos, estão indo numa mesma direção,
mas entendemos que eles estão separados, mas ao mesmo tempo andando junto. E quando você olha na distância, parece que lá à frente eles se unem do mesmo modo. Deus, ele faz com que tudo venha cooperar para um fim, para um bem maior daquilo que Deus tem para nós, como já disse o apóstolo Paulo na carta de Romanos, que é um compêndio tentando dar uma explicação da necessidade de Deus, da responsabilidade do homem e tudo o que o pecado causou e do projeto, do plano divino para trazer um bem maior, a salvação, a glorificação do homem, da natureza e tudo aquilo que o pecado causou. E o primeiro passo para entendermos a verdade desses dois tópicos é entender que ambos são exclusivos, sabe? Um depende do outro, não tem como ter um sem o outro. Precisamos entender como os dois caminham juntos. Olha só, a Bíblia nos mostra que a responsabilidade humana não é eliminada pelo soberano controle de Deus sobre todas as coisas. Na verdade, mesmo quando o pecado, quando o mal entrou na criação, Deus, em sua infinita misericórdia e em seu infinito conhecimento, ele não perdeu o controle de todas as coisas. Ele já sabia de tudo o que estava acontecendo. E tem uma ilustração que talvez você já tenha ouvido na internet, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu tenho aqui anotada. Alguns pastores presbiterianos gostam de mencionar este texto e talvez você já tenha ouvido, mas ele ilustra muito bem a verdade de como esses dois tópicos andam juntos. Foi o Dr. Harry Ironside. Ele diz que quando um pecador entra na porta da salvação, como disse Jesus no capítulo 10 de João, versículo 9, que ele é a porta e aquele que entra por ele encontra pastagem, ele diz que ao pecador ver uma placa na porta de uma igreja que estava dizendo: quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. O que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O pecador, ao ver aquela placa, então ele entra, confia em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, mas quando ele vira para trás e ao olhar na mesma porta que ele acabou de entrar, do lado de dentro tem uma placa que diz: escolhido nele, em Jesus, antes da fundação do mundo. E aí o autor diz: em ambas as placas estão verdades que estão ensinadas na Bíblia e devem ser cridas. Deus tem a sua parte, mas eu e você precisamos entender que tem essa nossa parte. Outro autor falando sobre esse tema, o Robert Anderson, no prefácio do seu livro Forgotten Truths, Verdades Esquecidas, ele diz: nos primeiros anos da minha conversão, eu ficava complexo e às vezes até mesmo angustiado pela simplicidade das palavras do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tantos outros textos como 1 João 2:2, 1 Timóteo 2:6, e aí ele ficava pensando como que essas verdades tão difíceis podem ser aceitas literalmente. Mas ele disse que quase que 50 anos mais tarde, um outro pastor, amigo dele, veio lhe dizer algo que ajudou ele a passar por cima desta dificuldade de entender, quando ele disse que, na verdade, podem parecer aos nossos olhos não ter harmonia por causa da nossa mente finita, mas são verdades eternas e que precisam de uma iluminação do alto, porque estão fora do nosso escopo, muitas vezes, de entendimento, porque achamos que não podem andar juntos um Deus 100% santo, justo e misericordioso, sabe? Precisamos, com isso, então, considerar alguns textos bíblicos, porque, como chamei esse vídeo, vai ser examinando a Bíblia. Vamos ver como que, analisando alguns textos da Bíblia, poderemos dar resposta a estas perguntas. E Isaías, ele traz algo muito interessante. Uma profecia
para a Síria, o povo que Deus estava usando para pesar sobre o seu povo escolhido por seus atos de injustiça com relação a Deus. E ele fala assim, capítulo 10, versículo 5, ai da Síria, a vara da minha ira. Olha só, a vara da ira de Deus, a ferramenta que Deus estava usando para julgar a sua nação, Deus agora vai trazer a eles uma mensagem de condenação. Por que que Deus está condenando aqueles que ele estava usando para julgar o seu povo? E o autor então vai dizer que a própria palavra ai, que é uma palavra onomatopoeica, ela fala muito do que aquilo que ela soa. Ai, é um termo de choro, um clamor de agonia por algo que eu estou recebendo e muitas vezes não entendendo por aquilo que eu estou fazendo. Como, diz o autor, que alguém que está usando uma ferramenta de julgamento está sendo denunciada por este julgamento que ele está trazendo sobre aqueles a quem Deus o estava usando. O texto diz que Deus iria usar eles para subjugar o seu povo que estavam se rebelando contra eles. E se olharmos, no versículo seguinte vai dizer assim, olha, enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, está falando contra Judá, e contra o meu povo, o meu furor, eu lhe darei ordem para que vocês façam coisas com este meu povo. Sabe? Deus estava dizendo, Israel é responsável. Eles são um povo hipócrita, eles são responsáveis por tudo que vai vir sobre eles. Por quê? Porque eles me desobedeceram, voltaram-se a idolatrias, rejeitaram a minha palavra e a palavra dos meus profetas. Por isso eu vou estar usando a Síria contra eles. Mas no versículo 6 ele ainda nos diz, para que lhe roubes a sua presa, lhe tome o seu despojo, para ser pisado aos pés como as lamas nas ruas. Sabe? Deus estava usando a nação da Síria para julgar o seu povo de Israel de uma maneira horrível. Mas de repente nós olhamos que Deus está trazendo também uma mensagem de condenação para a Síria. Por quê? Porque Deus vai nos dizer, olha, a Síria não entendeu que eu estava usando elas e eles se tornaram orgulhosos por aquilo que eles estavam fazendo. O versículo 9 vai dizer que eles falaram, a minha mão fez isso. Eles não entenderam o que Deus estava fazendo. Por quê? Porque eles tinham dentro deles um intento mau, uma ação mal para tratar e fazer essas coisas com os outros povos. E aí eles diziam, foi eu quem fiz isso. Assim como fizemos com os outros povos, vamos fazer com vocês, povo de Judá. Mas eles não entenderam que o próprio Deus estava usando eles. E aí, um pouco difícil de nós entendermos por que Deus está julgando eles. Por quê? Porque o intento para fazer o mal não veio de Deus. Isto era algo que estava no próprio coração deles. E é isto que atrai a ira de Deus quando Isaías demonstra isso no versículo 15. Quando ele diz, olha, porventura, glorirá-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que levantam a vara e que levantam o que é um pedaço de madeira, o que não é um pedaço de madeira vai fazer essa ação, está sendo o cabo do machado vai se gloriar pelo que está sendo feito. Não, ele está apenas sendo usado. Isaías estava dizendo que Deus usou a Síria como um machado para cortar, mas que eles eram responsáveis pela maldade que estava no seu coração. Sabe, o pastor John MacArthur, ele vai dizer assim, olha, Deus julgará tanto pelos seus atos de maldade e a intenção do seu coração mau, quanto por não ter dado glória a Deus, não ter reconhecido, sabe? E Isaías, ele tenta dar uma explicação disso que parece um paradoxo judicial, porque
Quer dizer, Isaías não tenta dar uma explicação disso que parece ser um paradoxo judicial, porque ele espera que o povo de Deus entenda que Deus sempre age com justiça e equidade. Todos os planos dele são perfeitos. Ele não pode negar a sua própria essência, o seu caráter. Isso nós podemos ver esta atenção nas próprias palavras do apóstolo Pedro, sabe? No sermão, no dia de Pentecostes, quando ele vai falar com o povo de Israel, todas as nações que estavam lá, falando de Jesus, aquele que tinha sido enviado, que eles tinham crucificado. No capítulo 2, no versículo 22 e 23, Pedro vai dizer assim: homens de Israel, escutem estas palavras. Jesus de Nazaré, um homem aprovado por Deus, com muitos milagres, maravilhas, prodígios que Deus operou por meio dele, como vocês são testemunhas, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e a sua presciência do que já aconteceria. Com a ajuda dos gentios, dos romanos, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Sabe, ele está dizendo, olha, Jesus, ele tem todo o domínio e toda a autoridade, mas sob a sua autoridade e o plano de Deus, Israel será culpado de ter feito o que fez com o Messias, de não reconhecê-lo quem ele era, e também na sua coletividade todos trabalharam para que a morte do Messias viesse se concretizar. E ele ainda continua mais, sabe? Ele diz assim, olha, só que a culpa não foi isoladamente do povo de Israel, sabe? Porque no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 27, quando João e Pedro estão sendo questionados pelas autoridades, ele diz assim, ó, na verdade, isto aconteceu aqui nesta cidade, quando Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o servo do Senhor, a quem foi ungido o Messias, para cumprir o propósito de Deus. Está dizendo, todos vocês são responsáveis pela morte de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo que todos participaram, né, na morte de Jesus e são culpados. Mas no verso seguinte, ele usa a frase-chave, quando ele diz, tudo o que foi feito havia sido decidido de antemão pela vontade divina, cumprindo o que Isaías, no capítulo 53, diz que agradou ao Pai, moê-lo e entregar, porque fazia parte da necessidade para a nossa salvação, sabe? E aí, de nenhuma maneira, exonera as pessoas de sua culpa, porque precisava se cumprir, mas eles escolheram pela sua livre vontade, pela sua própria decisão, eles tomaram a decisão de fazer o que fizeram, os seus atos foram horríveis, cruéis, e isso, diz o profeta Jeremias, reflete a maldade do nosso coração, que está doente, com essa doença incurável do pecado, que a única cura e o salário do pecado era a morte. E Jesus Cristo veio tomar o nosso lugar. E aí, com isso em mente, nós podemos dizer que a morte de Cristo, ela é um cumprimento da grande verdade do que José disse para os seus irmãos, quando estava lá no Egito, se revelando a eles. Ele disse, olha, vocês, com a maldade do coração de vocês, me venderam, enviaram para o Egito. Mas Deus preparou e fez com que isso ocorresse para que eu estivesse aqui na frente, cuidando de vocês. Ele vai dizer, olha, para que hoje fosse preservada a vida de vocês, Deus tornou o mal em bênção. Mas isso não tira a culpa do que vocês fizeram. Sabe como disse o apóstolo Paulo? É Deus quem faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e andam, ou que vivem segundo o propósito, se alinham com o propósito de Deus e aquilo que Ele tem
para as nossas vidas. Sabe, o que não tira a complexidade desta verdade, a dificuldade muitas vezes de nós com a nossa mente finita de entender tudo o que Deus tem, porque o nosso senso de justiça ele está corrompido. E nós temos às vezes algumas dificuldades de entender a justiça de Deus que o apóstolo Paulo revela na carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 7. Ele vai mostrar como que Deus fez com que a sua justiça se equilibrasse, como que Deus pode ser bondoso para conosco ao cumprir a sua justiça na vida de Jesus Cristo. Sabe, agora tendo dito isso, precisamos entender que quando falamos de soberania divina, estamos falando de que Deus tem o controle, a autoridade e a presença em tudo e todos. Mas muitas vezes nós só pensamos no controle de Deus e não entendemos que tem a sua autoridade e a sua presença em tudo que ele faz. Olha só o que diz. Controle significa que tudo o que acontece está segundo os seus planos e a sua intenção. Está no seu domínio, no seu controle. Sua autoridade significa que todos os seus comandos devem ser obedecidos. A sua autoridade, eles devem ser exercidos. E sua presença significa que encontraremos o controle e a autoridade divina em toda a nossa experiência e Deus se fará sempre presença. De modo que não podemos escapar de sua justiça, mas também do seu amor. Porque Ele nos amou, Ele vai agir com justiça para aqueles que vão dar uma resposta ao seu amor. Mas nem sempre conseguimos entender como que o controle, a autoridade e a presença de Deus caminham juntos. Olhamos apenas para o seu controle, mas precisamos manter em mente o aspecto da soberania divina está sempre permeado pelo seu amor, pela sua maneira de reinar graciosamente, amável, íntimo, sábia, de maneira bondosa e, acima de tudo, ele exercita todos os seus atributos, não apenas o seu poder, para que venha no fim a sua vontade se cumprir em nós. Mesmo que olhando com um ponto de vista humano não conseguimos entender, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável para Deus e vai se encaixar na nossa vontade. Precisamos entender o quê? Deus salva, mas o homem precisa crer. O homem precisa aceitar, precisa fazer a sua parte. E aí eu gostaria de trazer para vocês alguns textos bíblicos para nós entendermos este paradoxo e como que estas duas verdades andam juntas. Vamos estar colocando aqui para vocês vários textos bíblicos para comprovar esta verdade bíblica. Olha só. Vamos estar falando sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Como que Deus é quem faz a parte de salvar, mas o homem precisa crer. Olha só, quem é salvo só tem Deus para agradecer. E quem está perdido só tem a si mesmo para culpar. Você não poderá culpar ninguém, senão a Deus, por não aceitar o dom que Ele deu a você da salvação. Mas você deve agradecer a Ele, porque é só por meio do caminho que Jesus Cristo restaurou na cruz do Calvário. Mateus capítulo 11, versículo 27, Jesus nos diz assim, ó, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Mas olha o verso seguinte. No versículo seguinte ele vai dizer assim, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o Pai que vai entregar, e Ele que vai revelar, mas você precisa vir a Ele. Pedro, quando responde a pergunta de Jesus, de quem dizem os homens que eu sou, em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. E Jesus disse-lhe bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas em João capítulo 8, versículo 24, Jesus diz assim: por isso vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se vocês não crêem quem eu sou, aquele que pode libertar vocês. O sábio Salomão, já no Provérbios 8, verso 26, nos diz assim: todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Aqueles que desprezam o que Deus tem para oferecer, na verdade, estão se aproximando cada vez mais da sua morte e não estão entendendo. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas ao contrário, eu que escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Mas em João capítulo 4, verso 19, Jesus diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que então, deixando eles imediatamente, tomaram a decisão de o seguir. Eles precisaram deixar e o seguir. João capítulo 5, versículo 21, Jesus nos diz assim: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele quer. Mas 3 versículos depois, Ele nos diz assim no 24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Os dois andam juntos. Agora olha, Atos capítulo 2, versículo 39, naquele texto que o apóstolo Pedro está dando a explicação para o povo que estava em Jerusalém na semana de Pentecostes. Ele diz: portanto, a promessa pertence a vocês, os vossos filhos e a todos que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor Deus chamar. No verso 47, ele diz assim: e a cada dia Deus ia acrescentando, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas se nós olharmos antes disso, no versículo 37 e 38, o apóstolo Pedro diz assim: ouviram estas palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Então orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis então o dom do Espírito Santo. No verso 40, logo após aquele 39, que ele diz que todos aqueles a quem Deus chamar que estavam distantes, ele diz assim: e com muitas outras palavras Pedro dava testemunho e exortava, dizendo a eles: salvai-vos desta geração perversa. Sabe, o apóstolo Paulo, capítulo 16 de Atos, versículo 14, ele diz assim: certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia, sendo registrado por Lucas. Isso no versículo 14. No verso 31 e verso 30 do mesmo capítulo, ele diz assim: e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para ser salvo. Isso o carcereiro, depois que eles foram presos na cidade por estar pregando de Jesus: o que preciso fazer para ser salvo? E respondendo então eles, Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se crê no Senhor Jesus, nós precisamos crer na salvação que está oferecida em Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 e 11. Como está escrito, não há um justo sequer, não há um sequer.
não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Mas em Atos 17, 27, diz assim: para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, disse o autor de Hebreus. Nós precisamos crer que Ele existe ao nos aproximarmos dEle, pelo sacrifício, pela graça que Ele nos ofereceu. O próprio Jesus já nos disse: olha, vocês vão se achegar do Pai pelo novo e vivo caminho que eu inaugurei no Calvário. Eu estou dando para vocês a oportunidade, mas vocês precisam entrar. Ele disse: serão salvos todos aqueles que entrarem e permanecer no caminho apertado, porque existe um outro caminho que não leva ao céu. A Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da salvação. Sabe? Deus não vai levar ninguém para o céu que não quer estar lá, que já não o aceita aqui e não quer ter um entendimento e um relacionamento com Ele. Por que Ele vai levar um ateu para o céu que não acredita nele e que rejeita Ele para passar a eternidade com Ele no céu? Assim como Ele está pronto para se oferecer para nós, que entendemos a necessidade dEle e o que Ele tem para nos oferecer. No capítulo 9 de Romanos, no versículo 15, 16 e 18, Paulo nos diz assim: porque disse Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Verso 18 ele diz: portanto, tem misericórdia de quem quer, e quem quer ele endurece. Mas neste mesmo capítulo, no verso 33, ele diz assim: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e quem nela crê não será confundido. O caminho que Jesus Cristo disse: eu sou a pedra, e o caminho está aqui. Você precisa estar firmado nele. Por quê? Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe um texto que nós gostamos de usar muito? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Dentro deste pequeno versículo, está a grande verdade de como a soberania de Deus e responsabilidade humana andam juntas. Olha só, ele diz: porque pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. Pela graça somos salvos. Mas aí ele diz: pela fé, por meio da fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Olha, é pela graça, nós somos salvos por meio da graça, pela graça, mas por meio da fé. Ao agir a ação dos dois juntos, formarão aí esta salvação profunda que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito, para obedecermos à aspersão do sangue de Jesus Cristo e para que a graça e a paz dele seja multiplicada em nós. Mas no mesmo capítulo, no versículo 21, ele vai dizer assim: porque por eles crerdes em Deus, que o ressuscitou Jesus dos mortos, lhe deu glória, de modo de que a nossa fé e a nossa esperança estivessem em Deus, já que tendo purificado as nossas almas na obediência à verdade, leve ao amor fraternal, não fingido, sabe? De coração, amai-vos ardentemente uns com os outros, sabe? Amor não é apenas um sentimento. Amor é uma ação, uma escolha revelada em Cristo que nos amou primeiro, mas precisa depois fluir de nós. Precisamos aceitá-lo e tê-lo em nós. Teríamos muitos outros textos que poderíamos estar aqui apresentando. Por isso nós precisamos entender que a eleição é um negócio de Deus.
Mas crer é a nossa parte neste negócio. A nossa parte precisa ser feita, porque a dele ele já garante. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Sabe, Jesus Cristo falou esta grande verdade quando ele disse este texto: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. O que o Pai dá vai vir, e aquele que vem, eu não vou lançar fora. Se você veio, saiba que foi Deus que o impulsionou, mas você precisa permanecer. A nossa responsabilidade é aceitarmos e permanecermos naquilo que Deus fez por nós. Eu gostaria de mostrar mais alguns textos para vocês, mostrando que a eleição é reconhecer aquilo que Deus fez para nós, quando que a não aceitação, a repulsão do que Deus tem para nós é o que gera a condenação, sabe? É a escolha de cada um que os leva à condenação. A Bíblia não ensina que Deus repulsa alguém e que ele elegeu alguns. Não. A Bíblia ensina que há salvação. Eleitos porque fizeram parte destes escolhidos e aceitaram a salvação. Olha só, vamos ler alguns textos e a gente encerra essa temática do Examinando a Bíblia de hoje. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, disse o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 2, versículo 13, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Ele vos escolheu para que andassem na santificação, na fé e na verdade. Mas neste primeiro capítulo, no verso 10, ele nos diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Eles não receberam o amor da verdade. Olha o verso 12. Foram condenados porque para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na injustiça. O prazer deles estava em fazer o que era errado. O próprio Jesus, Mateus capítulo 25, no verso 34, ele nos diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Mas se você olhar alguns versos depois, no 41, Jesus vai dizer: e então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Não foi preparado para vocês desde a fundação do mundo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que não aceitarem a verdade também acabarão sendo lançados neste fogo eterno. O apóstolo Paulo, explicando esse texto, ele vai dizer no capítulo 9, versículo 23 de Romanos: para que também desse a conhecer as riquezas da glória que ele tem nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para viverem, ou para a sua glória. Ele preparou esses vasos de antemão para a sua glória. Mas, neste mesmo verso 23, se olharmos o verso anterior, ele vai dizer que tem uns vasos da ira. E esses vasos da ira não foram preparados de antemão para a condenação. Mas ele diz: se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar de conhecer o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira. Deus suportou os vasos da ira. A ira preparada para aqueles que vão andar no caminho da perdição. Deus tem um dom maravilhoso para nos dar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado, a recompensa de não andar segundo aquilo que Deus tem para nós é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí a necessidade de entendermos
que a soberania divina e a responsabilidade humana, elas andam juntas. Precisamos crer, precisamos aceitar o sacrifício que ele fez por nós. Porque, como disse Paulo, não é a vontade de Deus que se percam, mas que todos sejam salvos. Pois para isso ele enviou seu Filho, para tomar o meu e o seu lugar, para que um dia pudéssemos estar com ele. Por isso que ele disse a importância de escolhermos. Quando ele disse que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quando ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele disse, porque aquele que não crê já está condenado. A escolha é sua. Andar segundo aquilo que Deus tem para nós. Ou viver de uma maneira errônea e distante da vontade de Deus. Que venhamos cumprir a nossa responsabilidade, crendo que Deus é soberano e tem o nosso bem em mente a todo tempo. Que Deus abençoe a sua vida.